Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o tema da nossa palestra de semana que vem, que vai ser Eu e Minha Mãe, a importância desta relação para uma vida saudável. Então, vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai abordar na semana que vem. Então, por que a relação com a nossa mãe é tão importante? Não é à toa que grandes pensadores, grandes psicólogos, grandes psiquiatras desenvolveram teses, livros, teorias a respeito disso. A mãe é a relação mais importante, mais profunda que a gente vai ter aqui nessa vida. Apesar de as pessoas muitas vezes ignorarem isso, até muitas terapias ignorarem isso, a mãe, a relação com ela, marca de forma intensa todas as nossas células, todas as nossas moléculas, o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual. Então, quando eu olho para essa relação com ela, eu estou olhando para todas as relações que eu tenho na vida, de forma geral. Então, tudo que eu resolver com a minha mãe, eu consigo resolver com as outras pessoas. Então, dizer sim à mãe, como a gente fala na constelação, quando eu consigo dizer sim para minha mãe, é como se eu conseguisse dizer sim à vida, a ela como um todo, todas as relações, todas as pessoas. A questão é que nem sempre é fácil, na verdade muitas vezes é difícil dizer sim à mãe. Por quê? Porque em muitos momentos nós nos sentimos bloqueados de ir até ela. Então, quando a criança tem ocasiões, tem situações onde ela não consegue ser atendida pela mãe em suas necessidades, né? Em seus desejos, suas expectativas, onde a criança não consegue ser atendida por essa mãe, ela se ressente, ela se fecha. Então é como se ela ficasse esperando algo que a mãe não entrega. Então, quando isso acontece 1, 2, 3 vezes, a criança se ressente, se fecha, e é como se ela criasse uma crença que ela não pode depender da mãe, que ela precisa fazer por ela mesma, que ela tem que ser independente. Então, a criança, quando isso acontece muitas vezes, na vida adulta, a pessoa vai desenvolver uma relação bem mais difícil com a mãe. É como se ela criasse um muro, uma barreira muito grande com a mãe. E esse muro, essa barreira, vai transparecer para todas as relações dela, para o trabalho, para as relações pessoais. Então ela não consegue abaixar essa barreira que ela criou em relação à mãe. Isso quando acontece muitas vezes. Então são pessoas que relatam que têm uma relação muito difícil, muito dificultosa com a mãe. Outras, que é a maioria, então quando a mãe deixa de atender uma necessidade, um desejo da criança, mas logo depois ela vem e atende outras coisas, né? Faz outro movimento, atende a criança. Então ela não atende todas as vezes, mas atende a maioria ou muitas. Então a criança, ela levanta algumas barreiras, né? Levanta um muro em relação à mãe, mas esse muro é permeado, ele deixa passar algumas coisas, então ele deixa que a mãe entre novamente. Então ela não é atendida na totalidade, porque nem teria como ser, mas ela é atendida muitas vezes, isso gera uma troca. Porém, aquelas vezes que ela não foi atendida, às vezes na vida adulta, a pessoa, então não é como ela consegue dizer sim à mãe, mas ela como se ela marcasse algumas ressalvas, algumas situações. Então são situações, ocasiões, onde ela não consegue dizer sim totalmente para a mãe, para a história com a mãe, como foi, do jeito que foi. Então, por que na terapia, na psicoterapia ou até mesmo na constelação familiar, a gente trabalha muito essa questão de dizer sim à mãe? Então, qual que é o objetivo da gente trabalhar tanto a relação com a mãe? E é nisso que a gente vai falar um pouco mais lá na palestra. Então, as pessoas que conseguem dizer sim para a mãe, simbolicamente, elas estão dizendo sim para o seu passado, para tudo que foi, do jeito que foi. Elas
respeitam, honram e aceitam aquela história passada. Quando a gente diz sim para tudo que foi, do jeito que foi, é como se isso trouxesse muita leveza para a pessoa. Isso traz uma harmonia. Então essa harmonia a pessoa consegue levar adiante na vida dela, né? Ela consegue se abrir para relacionamentos, para oportunidades, essa pessoa vai ter mais sucesso. Então é muito fácil distinguir uma pessoa que diz sim para a mãe e uma pessoa que diz não, ou um não com ressalvas, né? Ou um sim com ressalvas. Então a pessoa que diz sim para a mãe, normalmente são aquelas pessoas espontâneas, livres, alegres, elas são sortudas, são pessoas que têm sorte, que ganham as coisas, que recebem as coisas, porque elas estão abertas, né, à vida como ela é. Então a pessoa recebe relacionamentos, ela está aberta para os outros e ela dá as coisas para os outros e consegue receber. Então são pessoas que a gente olha e tem aquela vontade, aquela vontadinha de estar junto. Já as pessoas que dizem não para a mãe, ou aquele sim com ressalvas, que é a maioria de nós, né, que estamos nos trabalhando, a pessoa que tem ela tem tensão, né? Quanto mais ressalvas, quanto maior é o não para a mãe, mais tensão ela tem. Ela tem tensão física, ela tem dores na coluna, ela tem tensão no maxilar, ela tem enxaqueca, ela não consegue se abrir para os relacionamentos, para as oportunidades, tem muita dificuldade nos relacionamentos. Quanto maior o não, mais dificuldades e menos qualidade de vida essa pessoa vai ter. Então, é um pouquinho do que eu queria passar sobre a nossa palestra de segunda-feira. Para participar, precisa fazer a inscrição, né, nesse número, no e-mail que a gente vai deixar aqui. E eu espero vocês lá. Até segunda!